E aí, galera? Bem-vindos novamente ao canal. Espero que todos estejam bem. E agora, neste vídeo aqui, a gente vai falar de regras de construção de tabelas, principalmente envolvendo dados contínuos. Bom, já deixei aqui uma tabela semi-pronta e a gente vai bater um papo aqui sobre uma coleta qualquer. E eu vou explicar para vocês como que a padronização, a regra matemática, uma das, para se fazer a divisão dos intervalos aqui. Lembrando já vou deixar pronto aqui, ó. O que a gente tem? Aqui já vai ter o nosso total, tá certo? Eu deixei aqui 4 colunas. Essa primeira aqui vocês já devem estar com a noção do que é, né? É sobre o que a gente pesquisou. Uma dessas aqui vai ser a frequência absoluta e a outra vai ser a frequência relativa. Ué, e as outras duas? Sim, existem outros dois tipos de frequência para a gente poder trabalhar. Então, deixa eu colocar aqui já ó, o nosso total. Aqui eu posso até aumentar um pouquinho a letra, né? E vamos partir, então, para as regras. Bom, primeiro, no vídeo anterior, eu coloquei um exemplo de uma tabela e que eu fiz uma pesquisa lá, né? Entre 20 pessoas em relação à sua massa corporal, né? Peso, comumente falando. E nessa distribuição, na hora que eu fui colocar na tabela, eu falei, eu vou escolher aqui para colocar de 10 em 10. Você pode fazer isso? Sim, você pode fazer isso, desde que salvaguardadas algumas regras, tá? Então, vamos supor que eu tenha feito uma outra pesquisa, tá? E nessa outra pesquisa eu vou jogar, sei lá, valores aqui embaixo, ó. Eu vou fazer uma pesquisa não muito grande, tá certo? Vamos o passo a passo, então, desde o cru aqui, né? Desde a coleta de dados. Então, primeiramente, vamos lá, coleta de dados. Vamos supor que eu tenha feito uma pesquisa envolvendo nota de prova, né? Acho que nota de prova é interessante. E a prova valia 10. Então, fui lá e coletei os dados do jeito que eu quis, né? Tá aqui todos os dados. Sei lá, teve 2, teve 3, teve 10, teve 9,5, tá? E assim, reticências até a última nota lá que foi 3 também. Bom, quantos dados eu coletei? Vamos colocar aqui que foi uma coleta de 30 dados. Ou seja, uma sala de 30 alunos. Eu vou pôr 25, que é para a conta ficar mais bonitinha. Porque 25 vezes 4 dá 100, né? Daí, depois que eu coletei esses dados, eu precisei colocá-los em rol, porque a gente precisa organizar. E aí, esse rol, eu já vou colocar aqui 5 notas aleatórias, tá? Infelizmente, aí 3 tiraram 0. Tivemos o 1, 1,5. Já tem o 2 lá, né? 1, 2, 3, 3. Vamos colocar mais um 3 aqui. Vamos colocar um 3,5, um 4, outro 4, um monte de 5. Vamos colocar um 6, um 6,5. Sim, minhas provas aqui foram só de meio e meio, né? 6,5 de novo, vamos ver quantos já tem. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 20, 21, 22, 23, 24, porque tem um 9,5 ali, e um único 10, tá? Nossa, prova fodida, hein, professor? Pouca gente tirou azul. É matemática, né? Por aí. Bom, então tá aí as 25 notas colocadas em rol. Depois que a gente faz isso, então agora eu vou começar a distribuir essas notas em uma tabela. Tabela essa que está aqui. Só que eu não vou chegar aqui do nada e já falar assim, vou colocar essas notas de, sei lá, de 3 em 3, de 1,5 em 1,5, de 5 em 5. Não. Tem regra para isso. O número de classes, ou seja, o número de linhas, tá?
ele vai depender do tamanho da amostra. Já começa assim. Primeiramente, a minha amostra ela não é grande. Ela tem 25 dados. Ok? 25 dados. Beleza. A regra é o seguinte. Se o tamanho, né, se o número de dados, né, o tanto de dados que eu tiver, ele for menor que 25, a gente tem o comum acordo de escrever em 5 linhas. Ó. Até 25, né? Então, até 25 a gente põe em 5 linhas. Subentende-se, entre aspas, 5 dados para cada um. Mas não vai dar 5 dados para cada um sempre. Às vezes um dá mais, outro dá menos, né? Mas até 25 dados, a gente tem meio que essa coerência de colocar 5 linhas. Tá certo? Acima de 25 dados, se você for manter o critério, talvez a sua tabela fique muito grande. E aí você vai montar uma tabela com o quê? Com 15 linhas? Né? Não rola. Então, no meu caso aqui, tem 25 dados, está tranquilo, eu consigo montar em 5 linhas, fechou. Vamos supor, então, que eu tivesse feito uma coleta e não tivesse dado 25 dados, tivesse dado, sei lá, 62. É muita coisa, né? 62. O que a gente faz, então? Para saber quantas linhas seria o ideal para apresentar esses 62 dados. Então, a gente faria o seguinte. Eu vou usar o exemplo dos meus 25 aqui, tá? Mas vai ser similar se você tivesse 62. Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz. Você olha quem que é o menor e quem é o maior valor. O menor é 0, o maior é 10. E aí a gente faz o cálculo do que a gente chama de amplitude. O que é amplitude? É a distância do maior e do menor, né? Como se fosse um delta alguma coisa. Então, você pega o maior e subtrai pelo menor. Coincidentemente aqui, como o menor é 0 e o maior é 10, então deu 10, ok? Bom, daí, ao fazer isso, a gente vai fazer assim, ó. Então, quer dizer que 10 tem que ser igual a alguma coisa. E a gente vai fazer uma conta. Bom, tendo aqui, então, a minha amplitude, né, desse rol, essa amplitude da distribuição dos dados todos, tá? Isso aqui, na verdade, a gente chama de amplitude total, né, dos valores. Amplitude total da amostra. Porque existe a amplitude da amostra, existe amplitude, vou copiar a palavra aqui que é mais fácil, né? Existe a amplitude da classe. O que é a amplitude da classe? É a amplitude da linha, o tamanho de cada linha, o intervalo, né? Então, existe a amplitude de classe. No caso aqui, como não vai ser apenas uma linha, então, amplitude de classes, tá? Essa amplitude aqui, vou até colocar, ela é a amplitude total. Então, vamos escrever aqui, já deixar. A amplitude total da amostra. Foi 10, nesse caso. A amplitude de classes vai ser o tamanho que cada linha vai ter. Em um vídeo anterior aí, eu tinha colocado de 10 em 10 quilos, né? Então, a minha amplitude de classe ficou com 10 quilos. Vamos chamar essa amplitude de classes de, sei lá, x. Pode dar o nome que você quiser, eu vou batizar de x. Então, a gente vai precisar da amplitude de classes, vamos precisar da amplitude total e a gente vai precisar do número de linhas que a gente vai precisar trabalhar, né? Então, vamos colocar aqui o número de linhas ou o número de classes, tá? Classe, linha, mesma coisa. Então, o número de classes. Esse número de classes eu vou chamar de n, tá? Existem alguns livros didáticos que trazem não somente x, n, eles têm digamos assim, um padrão, né? Uma simbologia padrão. Esse número de classes, geralmente os autores chamam de letra K. A amplitude de classes, eles chamam de Hzinho pequeno, Hzinho minúsculo. E essa amplitude total, eles chamam de R.
Então, assim, a título de padrão, eu vou utilizar as mesmas letras que vêm nos livros, mas não interessa isso. O importante é fazer essa conta aqui. Então, para você saber o total, né, a amplitude da classe, ou seja, o seu intervalo vai ser de quanto até quanto, você vai fazer que conta? Você vai pegar a sua amplitude total e dividir pelo número de linhas que você quer que tenha na sua tabela. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, eu sei que minha amplitude total aqui é 10. Ah, eu quero fazer isso aqui com 5 linhas. Ué, então se você vai fazer com 5 linhas, então vai ser de 2 em 2. Ah, não, eu quero fazer com 4 linhas. Pode? Você falou que tem que ser 5. Então, pode ser com 4, tá? Aí vai ser de 2,5. Comumente, usa-se no mínimo 5 linhas por tabela, mas não tem problema. Agora, vamos supor que eu tivesse feito lá com 62 valores, como eu comentei, né? Como que a gente, então, faria? Ah, tá, então eu tenho 62 valores, a menor nota foi 0, a maior foi 10, então a minha amplitude de classe ainda é 10, na amplitude total, perdão, ainda é 10. Quantas linhas vai ter, né? Cara, aí não é a quantidade de linhas que você vai querer, não. Aí tem regra para isso. Quando você tiver mais de 25, né, números coletados, o que você faz? Você extrai a raiz quadrada desse número aqui. Então, eu vou extrair na calculadora, que é para que vocês tenham uma visão melhor. Ó, então, vou pegar aqui o 62 e extrair a raiz quadrada. Dá 7,87 aproximadamente, né? 7,87. Até porque 7 vezes 7 dá 49, 8 vezes 8 dá 64. Daí, o que você vai fazer? O que vai ser esse cara aqui, ó? Né? Esse cara vai ser justamente o número de linhas que a sua tabela vai ter. Ah, então se a gente tiver 62 números, 62 valores, dados coletados, o ideal então é fazer 7,87 linhas? Não, né? Não tem como você colocar 7,87 linhas. Ou você coloca 7 linhas, ou você coloca 8. Só que, se você arredondar para 7, que é um valor menor do que o que você encontrou aqui, você vai ter um probleminha. Um probleminha não, um problemaço. E eu vou usar esse exemplo aqui. Ó. Então, vamos lá. Prova valia 10. Então, eu vou dividir 10 por 7. Se eu dividir 10 por 7, vamos lá. 10 dividido por 7. 1,42. Então, isso aqui seria 1,42. Como são 7 linhas, então quer dizer que cada linha teria um tamanho de 1,42. Né? Só que se eu pegar 1,42 e multiplicar por 7, porque nós vamos ter 7 linhas, olha lá, 9,94. Ou seja, quem tirou 10 eu não ia conseguir colocar na tabela. Ia ficar gente de fora. Sendo assim, o que acontece então? Sempre que você pegar essa ideia aqui de fazer a raiz quadrada da quantidade de dados que você tiver, você vai arredondar para cima. Então, você pega como sendo 8, tá? E não 7. Então, a ideia é você arredondar para cima, porque senão você não vai conseguir incluir todos os valores da sua distribuição, tá certo? Mas, olha, vou ser bem sincero com vocês. O interessante é que uma tabela não tenha 30 linhas, 20 linhas, a não ser que você tenha 1 milhão de dados. Aí você teria que ter muito mais, né? Linhas. Mas, assim, os exercícios, a estatística básica como um todo, a gente não vai fazer uma tabela com 30 linhas. Então, se você coletar lá 162 dados, a raiz quadrada de 162, vamos lá, 144 dá 12. 13 seria 169, então você ficaria alguma coisa, 12 ou 13 linhas. Então, você faria com 13 linhas. Você pode fazer com 10, você pode fazer com 8. Só que a ideia é que você não tenha uma amplitude de classes muito grande. Então, essa ideia de você extrair a raiz quadrada é uma padronização
Porque quando você for fazer certos cálculos da tabela, você não fugir muito do que a tabela precisa te apresentar. O que eu estou querendo dizer? Existem algumas coisas que a gente calcula que são medidas de tendência central, que é a mediana, moda e a média. Esses três valores eles são calculados mediante os intervalos que a gente tem. A gente vai ver isso mais para frente em outros vídeos. Então, se você colocar uma amplitude de classes muito grande, você pode fugir um pouco do que a média realmente te daria com esses valores aí. Então, por isso que existe essa padronização da raiz quadrada, tá certo? Mas, assim, raramente você vai vai precisar construir uma tabela que tenha mais de 5 classes, tá? E você também, dificilmente, na estatística básica, irá fazer algo que passe, sei lá, de 100 dados coletados ou alguma coisa do tipo, tá certo? A não ser que você vai fazer aí uma pesquisa mais séria para um TCC, para um mestrado. Você pode ter 500, 1000 dados, dependendo do que você estiver pesquisando. Aí sim, seria interessante você usar esse lance da raiz quadrada, tá? Mas vamos voltar aqui então. Nós tínhamos então aqui 25 dados coletados, onde a amplitude total, ou seja, o maior menos o menor, deu 10, que é a nossa letra R. A amplitude de classes é o tamanho que nós vamos ter, né, a distância lá do intervalo, alguém até o outro, por linha. E K é o número de linhas que vai ter nossa tabela. Então, obviamente, 10. Eu quero que tenha 5 linhas, então a minha amplitude de classe vai ser 2. É uma coisa muito óbvia, né? Mas é padrão, tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Essa primeira linha são as notas das provas. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, notas obtidas, né? E essas notas, ó, foram de 0 a 10. Você pode colocar isso aqui de 0 a 10, ou você pode falar que o valor da prova vale 10. Vamos colocar aqui, ó, valor 10. Certo? Então, vamos diminuir aqui um pouquinho para caber ali, né? Tá lá, valor 10. Então, como vai ser de 2 em 2, vamos colocar aqui, ó, de 0 a 2. Esse aqui eu vou escrever mesmo na mão. Mais rápido aqui, ó. Vai ser de 0 a 2, então aqui vai ser de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 até 8 e de 8 até 10. Bom, acho que a primeira coluna aqui é bem óbvia, né? Frequência absoluta. Então, a gente vem aqui e conta. Ó, notas de 0 até quase 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tá aqui 5. Notas de 2 até 4. 1, 2, 3, 4, 5. Até quase 4, né? Também foram 5 aqui. 4 até quase 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sempre vou riscando porque é fácil demais esquecer um valor aqui. Não. De 6 a quase 8. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, de 8 até quase 10? 3. Ué, professor, mas de 8 até quase 10... Então, quer dizer que o 10 entra aqui? O 10 entrou, né? A gente combinou que quando tem essa barrinha vertical, é porque o número à esquerda entra. Quando não tem a barrinha vertical, é porque o número, no caso, à direita, não entraria, né? Bom, então, como eu quero que o 10 entre, você faz uma barra também vertical à direita, tá certo? Porque senão fica sem linha para ele, né? E você não vai criar uma linha só para o 10, tá certo? Então, você pode ter essa barrinha vertical à direita e à esquerda. Geralmente, a gente vai usar isso na última linha, tá? E, obviamente, aqui, 25 dados, né? Então, o total está lá, ó. 5, 10, 15, 15 com 7, 22, com 3, 25. Agora, eu quero apresentar a frequência relativa nessa tabela. Você pulou uma coluna por quê? Vou colocar alguma coisa aqui. Já já eu explico. Bom, frequência relativa é fácil, né? Então, vamos lá.
5 em 25 dá 1/5, né? O que é 1/5? 20%. Então, aqui é 20%, aqui também vai ser. Coincidentemente, aqui também vai ser. Opa, aí. Bom, agora eu preciso do 7 em 25 e do 3 em 25. 3 em 25, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, porque aqui eu preciso de 100, então vai ser 12%. E aí você não precisa nem fazer a conta do último, porque 20, 40, 60, 72. 72, então está faltando 28%. E aqui, 100% é o meu total. Bom, vou apresentar aqui para vocês, então, dois outros tipos de distribuição de frequência. Bom, existe uma frequência chamada frequência absoluta acumulada. Você pode colocar um ACzinho assim, ou simplesmente chamar de FFAC. Aí, FFAC não, de FAC, frequência acumulada, tá? No caso, você pode falar que ela é a frequência absoluta acumulada, ou seja, FA com AC, né, na frente. Ó. Ou simplesmente colocar por extenso, frequência absoluta acumulada. Existe tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa acumulada. O que é acumular? Acumular é agrupar até o momento, né? É você literalmente acumular. Então, você, na verdade, em cada linha, você vai colocar o quanto que teve até a linha. Então, por exemplo, na primeira linha, nós tivemos o quê? Nós tivemos 5. Até a segunda linha, nós tivemos 10. Por quê? 5 mais 5. Até a terceira linha, nós tivemos o quê? 17. Ó. 5, 5, 7, 17. Então, você acumula até o momento, tá? Aí, 17 mais 5, 22. E, obviamente, a última linha sempre será o total, né? E existe a frequência relativa acumulada também. Então, nós temos aqui ó, 20% na primeira linha. Aí, a gente tem 40 até a segunda. 68 até a terceira, 88 até a quarta e, obviamente, 100% até a quinta. O seu total vai ser a última linha nas acumuladas sempre, tá? Bom, então é assim que a gente organiza uma tabela. Lembrando que essa tabela precisaria ter um nome aqui em cima, né? Tabela referente às notas obtidas dos alunos de determinada sala, de determinada escola. Pronto. Está aqui o nome da tabela aqui em cima. Apresentamos a tabela. Você, na tabela, você pode escolher se você vai colocar a frequência absoluta, relativa ou também as acumuladas. Tá? Não existe uma regra para você ter todas as frequências numa mesma tabela. Geralmente, a frequência absoluta ou a relativa sempre tem. Mas você pode ter uma tabela só com frequência acumulada, por exemplo, absoluta ou relativa. Você pode ter só a frequência absoluta com a relativa. Então, assim, depende do contexto, depende do que está sendo interessante expor, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido como que se constrói uma tabela de frequências para dados contínuos. Fique ligado aí que em outros vídeos eu trarei mais exemplos, farei alguns exercícios. Desejo a todos aí, né, que vocês tenham bons estudos e até a próxima.